Para hoje, eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Malaquias 4. Malaquias 4. Quando você encontrar, você dá aquele glória a Deus, fica de pé em referência à palavra do Senhor. Aleluia. Eu tenho certeza que quando você abrir a Bíblia, Deus já mostrou uma direção para você aí dentro. Amém? Lembra que quando a gente abre a Bíblia, nós costumamos dizer aqui que é Deus falando conosco. Porque a palavra é de quem? A palavra é dele. Aleluia? Então, Malaquias 4, eu vou ler a partir do versículo 5, tá? 5 e 6. Amém ou peraí? Amém? Amém mesmo ou peraí? Amém. Glória a Deus. A partir do versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos seus filhos para os seus pais. Do contrário, eu enviarei e castigarei a terra com maldição. Quem foi que falou isso? Deus, amém? Paizinho amado, nós agradecemos por tua palavra, no nome de Jesus, o nosso entendimento ligado ao Senhor. Tudo que for de distração, repreendido está e enviado para o lugar onde Jesus determinar. O nosso coração pulsando como o do Senhor, Paizinho amado, ansiando a ter revelações contigo, Paizinho amado. No nome de Jesus, amém, povo santo? Poder sentar. Glória a Deus. Diga para você mesmo, eu tenho o DNA de Deus. Quando nós falamos em Pai, nós entendemos que foi gerado dentro da mulher um ser que tem o DNA da mãe e tem o DNA do pai. Aleluia? E dentro dessa trajetória de conversas, nós percebemos que Satanás, ele começou a colocar algumas falsas verdades no nosso meio, principalmente no meio cristão. E uma das falsas verdades, que a gente até comentou na semana retrasada, foi que às vezes a criança nasce e quando vai lá fazer o reconhecimento dela, está lá no registro, sem pai. Não é verdade? Está lá na identidade, sem pai. E aí, nós entendemos que isso é mentira do inferno. Porque às vezes nós queremos não permitir que os nossos filhos entrem num confronto que irá levá-los a um crescimento espiritual. E infelizmente, eu até falei isso, os nossos filhos, eu não vou dizer infelizmente, não vou dizer felizmente, eles precisarão passar por algumas situações que vai gerar maturidade neles. E aí, dentro dessa perspectiva também, Deus me mostrou que hoje os nossos corações não estão alinhados com o coração do Pai. Algumas situações fazem com que nós tenhamos Deus ainda muito distante da nossa realidade. Quando eu li a primeira vez essa parte de Malaquias, eu fiquei parado olhando para a Bíblia e refletindo. Quer dizer que se o meu coração não se alinhar com o do Senhor, existirá maldição sobre a minha vida? Quer dizer que a terra será amaldiçoada porque eu não estou alinhando o coração com o meu Pai? Eu fiquei parado, eu faço, meu Deus, que seriam essas maldições? E a gente pode ver que o Brasil, ele é, infelizmente, um país rebelde. O Brasil, ele é um país rebelde. A doutora estava orando aqui e pedindo, sabedoria para o nosso presidente, sabedoria para o nosso governador, sabedoria para a nossa prefeita. Aí sabe o contrário a isso? Protesto. Rebeldia. A nossa movimentação enquanto reino é orando para que Deus traga sabedoria para os nossos líderes políticos. Por mais que eu não aceite quem seja Bolsonaro, por mais que eu não aceite quem seja Lula, por mais que eu não aceite que seja FHC ou os outros políticos, independente de quem esteja no poder,
Se está lá, foi uma permissão de Deus e nós precisamos honrar. E a nossa honra é por meio da oração. E o nosso protesto? Por meio da oração. Quando eu começo a ter uma atitude contrária a isso, eu estou entrando em rebelião. Aí sabe por que isso tudo? Porque o meu pai não me firmou do jeito que era correto. O meu pai terreno não me firmou da maneira correta. Se eu perguntar aqui, quantos pais educam os seus filhos, pais terrenos educam os seus filhos aqui, poucos vão dizer que existe. Se eu perguntar aqui, quanto o pai terreno teve presente em algumas situações felizes, alguns eventos que são marcantes para o filho, alguns vão responder, eu tive. Outros vão dizer, não tive. E essas lacunas ficam marcadas em nosso coração. Sabe o que é que faz o nosso coração? Dizer, o meu pai não serve para nada. O meu pai terreno, ele não serve para nada. Porque quando eu precisei dele, naquele momento, ele não estava presente comigo. Isso é rebelião. Eu não consigo ter identificação paterna com a figura masculina que está no meu lar. Lógico que eu entendo que muitos pais terrenos são omissos. Eu entendo que muitos homens que deveriam ser inspirações de Deus na terra para os seus filhos estão omissos, sem tomar a posse que tem sobre seus filhos. E aí os filhos eles começam a ser criados da maneira que bem entendem. Eu louvo a Deus há 6 anos atrás de ter tido esse entendimento. Eu louvo a Deus porque naquele momento a minha família estava se perdendo. Eu louvo a Deus porque naquele momento que Ele trouxe a revelação, eu cheguei e disse, inferno, Satanás, tu não vai tomar conta da minha família. Eu disse, olha, eu vou brigar contigo no nome de Jesus pela vida das minhas filhas. Mas muitos homens de Deus, ou que se dizem homens de Deus, estão dormindo ainda. E os filhos se acabando. E os filhos tendo direções que não existem. Porque é permitido isso. Porque isso daqui também é permitido, painho. Não. O homem é autoridade sobre a vida dos filhos. Se ele não tomou posse ainda, filho, perdoa. Infelizmente, como eu disse, vai precisar passar. Os nossos filhos precisarão passar por algumas situações que vai fortalecer eles. Então, um coração, quando ele não encontra a paternidade, um coração, quando ele não encontra essa figura masculina que vai dar esse apoio, que vai trazer essa proteção que o Senhor traria sobre nós, ela fica na orfandade, fica meio que vago. É um ambiente escuro, um ambiente vazio. E o coração não tem alimento. O coração ela não se fica com identificação. Ele não consegue identificar o coração de paternidade. Quando isso ocorre, como a gente falou, a rebelião começa a se instalar. Sabe o que é que vem logo? Ira. Meu pai é imprestável. Meu pai é ridículo. Meu pai terreno, ele não serve para nada. Depois, ou entre essas características, vem o ciúme, a inveja. Eu tenho inveja de fulano porque fulano consegue fazer coisas mais do que eu. Sabe qual é? A paternidade. O meu pai não me firmou com um caráter aceito. O meu pai não me firmou com um caráter que eu não preciso agir com inferioridade. E eu vou buscar nos outros essa aceitação. Eu vou tentar imitar a vida do outro.
E dentro disso tudo, eu me torno uma pessoa autossuficiente. Por que eu vou me tornar uma pessoa autossuficiente? Porque eu vou com a minha própria força em busca de um conhecimento para poder superar o conhecimento do meu pai. E eu provar na cara dele, dizer, olha, tá, com todo respeito, olha, seu imprestável, eu estou aqui ó, com o meu diploma, tu não tivesse não, eu estou aqui com o meu trabalho, tu não tivesse direito não. Isso tudo é rebelião. E isso, quando a gente faz com o nosso pai, automaticamente nós estamos fazendo isso com Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o Pai de todos. Se Ele é o Pai de todos, a algum momento eu vou me referir a Deus dessa mesma maneira. Ah não, pastor, eu não. Não. Como é que está o teu coração? Quem nunca culpou Deus aqui por algumas ações? E depois chegou a dizer, meu Deus, eu me arrependo. Meu Deus, eu me arrependo. Mas sabe por que a gente culpa Ele? Porque nós não temos ainda Deus como nosso Pai. E nós não identificamos nele a autoridade suficiente sobre a nossa vida. Quando essa autoridade ela é partida, automaticamente as pessoas que são constituídas como autoridade sobre a nossa vida, nós também não conseguimos respeitá-las. Vê que confusão fica no reino. Eu não respeito o presidente. Eu não respeito os meus pais. Eu não respeito o professor. Eu não respeito meus avós. Eu não respeito os meus líderes. Eu não respeito o meu patrão. Isso tudo faz com que o coração fique voltado contrário à direção de Deus. E o que é que ocorre? Maldição na terra. Que está dizendo isso é a Bíblia. E cairá a maldição sobre a terra. Ah, essa terra que a gente está, essa terra que nós nos encontramos, ela pode estar sendo, ou ela está sendo amaldiçoada por falta de filhos que amem o seu pai. Que convertam o seu coração com o dele, para que nele você enxergue a figura do Pai Celeste. Renato leu aqui, ele falou aqui, Romanos 8,19, e a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ele disse do filho, por acaso ele disse do filho, ele colocou no singular? Não, porque a manifestação de Jesus já houve. Ele aguarda a minha e a sua manifestação, para que nós possamos juntos tirar essa maldição que fica sobre a terra. Essa maldição que leva os nossos filhos para o lugar mais fundo, do mais fundo ao abismo. Esse lugar onde os pais não conseguem se identificar com seus filhos, sentar com o filho, fazer uma brincadeira com o filho. Eu sou muito ocupado. Eu não posso agora. Além disso, ainda colocar no próprio filho a culpa de ter recebido tudo do seu pai. E fazer essa transferência para o seu próprio filho. Graças a Deus, eu estou tentando me lembrar aqui, mas meu pai, Alfredo, que morreu o ano passado, ele nunca me chamou de imprestável. Eu estou tentando me lembrar de alguma palavra de maldição que ele colocou sobre a minha vida. E eu não tenho lembrança disso. Enquanto nós, por falta de sabedoria, nós jogamos muitas palavras de maldição sobre o nosso filho. Tu é uma peste. Tu não vai servir para nada. Tu vai ser aquela pessoa que não vai cumprir nada. Tu vai ser desempregado. Tu vai viver à custa da tua mulher. Tu vai viver de tal maneira. Isso são palavras que o Pai terreno, ele lança sobre nós. Por falta de sabedoria. Por falta do entendimento que ele sofreu isso. E nós, por sermos filhos,
Recebemos essas informações. Porque a autoridade que Deus deu para eles, eles podem abençoar como amaldiçoar. E aí o que é que eu digo para você? Perdoe seu pai. Perdoe seu pai pela lacuna que ele deixou. Perdoe seu pai pelos momentos que você gostaria de ter passado com ele e ele não estava. Perdoe seu pai. Filhos amados de papai, perdoem. Porque cada vez mais que nós tomamos para nós esses sentimentos, mais é complicado a situação no reino. Lá em Lucas 15, a partir do 11, nós iremos ter o relato de Lucas sobre o filho pródigo. E nós observamos lá, né, que o filho pediu toda a herança enquanto o pai estava vivo e saiu. Foi para um lugar, gastou tudo. O cara era muito rico, tá? Gastou tudo. Chegando a um lugar de pobreza. Entende? Chegando a um lugar de pobreza. Ele se deparou com o momento de até pensar em comer a comida dos porcos. Talvez o que nós estejamos vivendo hoje, a escassez que nós estejamos vivendo hoje, e eu não estou fazendo escassez só financeira não, tá? Eu estou falando escassez de saúde, escassez de felicidade. A escassez, onde você colocar uma outra palavra após escassez, concordou, você pode estar vivendo isso. É simplesmente porque você não está com o coração alinhado com o do seu pai. Talvez você tenha requerido dele algo que não era para você no momento. Mas aquele filho, ele reconheceu e ele voltou, dizendo: pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Perdoa-me, não sou digno de ser chamado filho. E o pai diz: olha, prepara uma festa daquelas, viu? Aquelas que o vizinho vão ficar falando durante a semana todinha, dizendo: poxa, que esse bicho está com um pancadão de tum, 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 tum. Meu filho voltou. Prepara lá uma festa, a maior que pode existir. Prepara uma festa, meu filho voltou. E todo pai comemora a volta do seu filho. E ele dá roupas novas, dá um anel novo, ele dá autoridade novamente de filho, e o filho volta para o pai. Mas só que existiu um que ficou. Vamos acompanhar lá, Lucas 15, a partir do 28. Eu vou pegar a partir do 28, né? Ele é a partir do 13. Lucas 15, vou ler a partir do 28, tá? Amém? O filho mais velho encheu-se de ira, diga ira, e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um servo ao teu serviço, e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Às vezes, nós estamos junto com o Senhor. Às vezes nós estamos dizendo: eu sou crente, glória a Deus, aleluia. Estou aqui dizendo, louvando, falando em línguas estranhas,
nas manifestações do Espírito, sapateando, fazendo tudo. Mas não temos coração de filho. Temos o poder do céu dentro de nós e falamos, mas o nosso coração é um coração que não é de filho. O nosso coração não é um coração alinhado com a vontade do Pai. E aí, o amor esfria. O amor fica frio, tentando galgar algo a mais, e não consegue sair do lugar. Porque eu só estou servindo. Eu não estou honrando o Deus como meu Pai. Eu estou fazendo a obra é dele, a gente não está fazendo. Nós estamos auxiliando a obra dele. A obra dele já é feita, construída. Mas nós precisamos admitir que nós temos um Pai terreno. Nós precisamos também entender que tudo que passamos, talvez nós não tenhamos culpa, mas que nós precisamos perdoar os nossos pais. E que precisamos olhar para o nosso Pai com amor. Porque é o amor a chave de todas as revelações. A sua vida está presa, falta amor de Pai. A sua vida está presa, falta o amor do Pai sobre a sua vida. Amor do Pai celeste, amor do Pai todo-poderoso. Ah, eu tenho, pastor. Então falta o amor do Filho. E esse você descobre com você mesmo. Porque o amor de Deus já foi escancarado para você. Descubra o amor que você tem pelo seu Pai. Eu já falei outras vezes aqui. No dia que Deus me constrangeu, quando eu estava dando aula, porque eu dizia que meu pai não ia para lugar nenhum comigo. Uma falsa modéstia horrível. Uma inverdade miserável. E no dia que ele parou, ele me deu a visão e mostrou todas as cenas que meu pai estava. Eu não tinha um sorriso assim não, tá? Meu sorriso era... Um tocava para a lateral direita, o outro tocava para a lateral esquerda, ficava um olhando de frente para o outro. Quando chegava lá na frente, no campo de futebol, tinha aquele que cruzava. Meus dentes eram tudo assim. Era assim mesmo, meu sorriso. Era tudo chamado de tramelado. Eu só vim entender o que era tramelado depois que eu desci frevo, que era para saber o que era tramela. Mas antes eu não sabia o que era isso. Era um para cá, outro para lá, outro olhando para o norte, outro olhando para o sul. Parecia que era muito dente na boca. Quem levou a Adriana para buscar uma melhoria nos dentes? Meu pai. Aí Deus me mostrou. Formação do quartel. Quem estava lá para colocar a boina na minha cabeça? Meu pai. Formação da faculdade. Quem estava lá para ser o meu padrinho, orar comigo, fazer aquele gesto lá, né? Com a mão estendida. Quem estava lá? O meu careca. Eu chamava ele de meu careca. Ele estava presente em todas as situações. Eu é que não reconhecia, porque o meu coração era rebelde. O meu coração não respeitava a autoridade, não. Se eu era direita e esquerda, se botasse mais outro, não sei se existe, o que é que depois de direita e esquerda? Não tem, né? Se criasse, eu acho que era eu. Não tinha. Até eu entender que eu estava sendo rebelde contra Deus. Até entender que meu coração estava totalmente em rebelião. E que eu estava trazendo para a terra onde eu vivo maldição. Porque Deus me mostrou. E quando Deus me mostrou, vocês já sabem, eu fiquei chorando de costas, eu estava dando aula,
comecei a chorar. Intensamente, tá? O choro que sai até pelo nariz. Sabe aquele choro que sai pelo nariz, né? Vocês sabem, né? Aquele, né? Para não falar outra. Aquele o choro que sai pelo nariz. Era desse jeito. Porque eu estava buscando em Deus, dizendo: não, Deus, eu quero escutar a tua voz como pai. Minha pastora Érica sabe disso. Minha pastora Liz também sabe disso. Eu dizia: não escuto a voz de Deus como pai, não. Nunca escutei a voz de Deus. E ficava perdido. Aí a pastora dizia: poxa, Deus me disse tal coisa, eu fazia: como é que é isso? Como é que pode? Até ela dizer: não, você vai para ali, Adriano, fazer tal coisa. E tenho certeza que depois disso vai acontecer. Eu passei pelos momentos de curso, de ministrações, e fui entendendo, porque a administração é para trazer conhecimento para a gente. E nós vivermos de acordo com o conhecimento que foi dado. Não jogar na lata do lixo e dizer: eu fiz tal coisa, mas eu não consigo ver Deus. Não tem problema com Deus, tem problema comigo e contigo. E eu fui vivendo cada processo, entendendo como Deus era, até eu entender Deus como Pai. E depois que eu entendi Deus como Pai, meus amados, agora eu pulo, eu grito, eu corro, festejo, mas entendendo que o meu coração é de filho e não de servo. Talvez dentro de você esteja batendo o coração de servo ainda, que é esse servo que, quando vai ser mostrado algo, a rebelião existe, apareça assim do nada. Ah, não, mãe, aqui nada. Minha mãe está aqui. Vocês, meu Deus do céu, minha mãe está aqui. Está aí. Se vocês depois perguntarem a ela quantas vezes já respondi ela com maneira grosseira, ignorante, depois ela diz para vocês. Várias vezes. Não foram poucas, não. Muitas vezes. Hoje, eu me controlo, porque quer dar alguma coisa, eu faço: não, você vai ficar no seu lugar, porque você não manda mais em mim. Eu não tenho rebelião mais dentro de mim. Então eu vou na sabedoria do Senhor para poder trazer uma resposta. Mas às vezes nós estamos nos comportando dessa maneira dentro de casa. Então, povo santo, uma linha no meio é a linha que eu sou amado por meu Pai. Uma linha assim no meio. Amado por meu Pai. A linha que está cá, do lado de cá, uma linha que é de rebelião. E uma linha daqui é uma linha chamada dependência emocional. Rebelião, dependência emocional. Amém? Falamos sobre a rebelião. Alguns já chegaram para mim, ou já falei para alguns aqui, que eu digo mesmo assim, quando eu estou conversando: olha, estou conversando com você, tal coisa, mas eu não sou seu pai. Já escutaram aqui. Sabe por quê? Uma pessoa que não é firmada por seu pai, ele quer uma figura paterna, ele quer uma figura masculina para colocar esse coração dependente emocionalmente na outra pessoa. E eu, graças a meu bom pai, ele me diz: ó, esse lugar não é teu, não. Deus me pediu para chamar uma pessoa de filha amada. Outros ele disse: olha, ele pode chamar de filho, viu? Porque existe uma entrega, um espaço no reino que eu não posso ocupar, enquanto você não resolver as suas situações paternas. Eu não posso ocupar espaço nenhum que é de outra pessoa. Você precisa se identificar com seu pai. Eu não consigo, não. Ele é mesmo. Eu concordo com você. Ah, ele me abandonou. Foi, eu sei. E eu concordo com você. Mas isso não quer dizer nada quando você tem o amor de Deus sobre sua vida. O amor do Pai lá do céu supera qualquer amor daqui da terra. E aí eu estava, para começar a encerrar, eu estava conversando com Deus.
E aí Deus me lembrou porque ele tinha... Uma das coisas que ele me lembrou, né? Porque ele me chamou para pastorear a igreja também. Alguns aqui escutaram já. Ele disse: meu filho, vamos sarar a paternidade dessa igreja? Vamos sarar essa lacuna que o pessoal tanto tem relacionada à paternidade? Não é relacionada ao pai não, tá? É relacionada à paternidade. Paternidade tem a ver com o pai, mas não é sobre o seu pai que estamos falando. Estamos falando sobre a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Porque o Senhor mostrou como deveria ser as figuras masculinas dessa igreja. E ele disse: a partir de você. Eu fiz: de mim, pai? Eu fiz: é. Vamos? Com certeza. E para alguns, principalmente para os homens, que eu já falei alguns, eu disse: eu não arredo o pé do que Deus me disse, e eu vou até o final, segurando no que Ele falou. Não é para ajudar na transformação dos homens? Vou sim. Não é para poder transicionar a igreja para uma paternidade sadia? Vou sim. E quando eu começo a me posicionar nisso, eu entendo que alguns não têm a figura paterna resolvida. E o que é que acontece com o pastor Adriano? É lançado nele toda a raiva, toda a fúria que eu tenho do meu pai. Mas o coração do pastor Adriano é tratadinho nisso. Que é para poder ajudar todo mundo a passar por um momento difícil. Um momento que eu já passei. O momento de identificar como o nosso pai terreno, ele é belo, por mais ruim que ele seja. Como o nosso pai terreno, ele gostaria de ter proporcionado algo para a gente, mas ele não pôde, porque ele não tinha esse conhecimento. Se você está aqui hoje, é porque você buscou o conhecimento em Cristo Jesus. E qual é o conhecimento de hoje, pastor? Doa como doer, mas alinhe o seu coração com o do seu pai. Vai doer, estou dizendo para você. Não tem segredo não. Vai doer. Sabe por quê? Porque você vai reconhecer o quanto você também é imprestável. Porque para poder eu reconhecer que meu pai tinha as falhas dele, porque nós, enquanto filhos, nós começamos a acusar. Viu o filho daqui? O filho do irmão do filho pródigo? Ele disse: o teu filho que pegou a tua riqueza e saiu para gastar com prostituta. Gastou tudo. Nós, aqui, fazemos isso. Meu pai, aquele prostituto, aquele que vive com um monte de mulher para um lado e para o outro, aquele que não ligou para mim, aquele que casou 3 vezes, eu tenho irmãos e irmãs fora do casamento, aquele que é ladrão, aquele que roubou, aquele que deu um calote em mim mesmo. Nós temos vários argumentos, mas Deus já sabe desses argumentos todos. O que Deus quer que você reconheça que Ele, independente, é seu pai. E isso pode doer. E quando começa a doer, a gente começa a chorar. A gente começa, porque não tem como não. Porque nós, o Espírito Santo, vai nos trazer a lembrança para ser sarado. E não tem como sarar uma área doente sem ter que tocar. Quando existe tocar do Senhor nas áreas que nós temos fragilidade, vai doer, mas vai passar. E quando você lembrar, mas rapaz, eu falava isso, e toda vez que eu falava eu chorava. Mas rapaz, eu falava meu Deus, eu ia falar outra coisa. Eu falava do meu pai e isso doía.
Eu falava desse homem daqui da terra e doía. Mas hoje não dói mais. Sabe por quê? Porque o Senhor começou a trazer cura para o lugar onde estava doente. Mas para isso, essa maldição precisa sair. O meu coração precisa alinhar com o coração do Pai. E esse alinhamento existe uma palavra que vai unir tudo. Sabe qual é a palavra? Amor. Essa palavra chamada amor é que faz unir os nossos corações ao coração do Pai que está no céu. Nós não conseguiremos de maneira nenhuma chegar ao entendimento de Deus como Pai nosso, se nós não tivermos o entendimento que temos um Pai aqui na terra. Vai ficar partido. Então esse amor está partido. Deixa chegar um entendimento para você. Você não quer aceitar como seu pai se comporta dentro de casa. O problema é teu. Tu tem que ter amor para o teu pai e pronto. Eu não quero conversa, não estou dizendo que você queira conversa com seu pai, não. Eu estou dizendo que você precisa amá-lo. E amar não quer dizer que eu vou excluir, que eu vou fazer. Não é isso, não. Amar quer dizer que independente do que ele faça, eu vou estar perdoando ele. Eu vou agir com a misericórdia que o Senhor agiu comigo. E aí o coração vai começar a bater de uma maneira diferente. O coração vai bater de uma maneira que você vai identificar você no seu pai. Porque não só imprestável ele foi, se ele está com você durante toda a vida, ele teve momentos bons com você também. E talvez você só queira ver o lado ruim do seu pai. Talvez a ira de rebelião que esteja dentro de nós queira nos mostrar a parte horrível dos nossos pais. Mas o coração de amor de Deus está trazendo à nossa mente momentos felizes com Ele. Foram poucos, pastor. Se pega nos poucos. Se pega nos poucos. Eu nunca vi meu pai. Deus vai mostrar alguma coisa para você. Confia só nele. Deus vai mostrar alguma coisa para você. Amém, povo amado? Amém? Vocês também assim. Dê um sorriso para a gente. Isso. 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 Amém. Agora o pastor de vocês pode sorrir assim, ó. Viu? Amém, povo santo? Papai ama vocês muito. É por isso que ele moveu o céu e a terra para ter um encontro com vocês. É muito amor. Amém? Quantos meninos estão se... Eita, Jesus. Eu sorri assim, gente, ó. Eu sorri assim, ó. Depois me chamaram de amostrado. Porque eu ficava assim, ó. Mostrando todos os dentes. Mas são lembranças boas. Lembranças boas. Eita, Jesus.